A sexta leitura da Parashá de Ekev. Continua Moshe elogiando a terra de Israel, a terra que você vai chegar lá para herdar, não é como a terra do Egito, que vocês saíram de lá, que você semeia a tua semente, você tem que irrigar com teu pé, como o jardim das verduras, vamos explicar. Não como a terra do Egito, e sim melhor do que ela. E essa garantia foi dada ao povo de Israel quando eles saíram do Egito, que eles falavam, talvez a gente não vai chegar para uma terra melhor. Será que a Torá está querendo dizer mal da terra de Israel? Olha, não é igual ao Egito, é pior. Obviamente não pode ser isso, porque a gente encontra outro lugar que Hebron foi construída 7 anos antes do que Tzoan no Egito. Quem foi que construiu? Foi Ram, que construiu Tzoan para o seu filho chamado Mitzrayim, que é o ancestral do povo egípcio, e Hebron para o seu filho chamado Canaan, que era irmão desse Mitzrayim. Qual o normal? A pessoa ela constrói o melhor e depois, com o que sobra, ela constrói o resto, o pior. O que sobrou da primeira obra, ele coloca na segunda. Em geral, sempre o querido vem antes. Então, se ele construiu Hebron antes do que Tzoan, quer dizer, então, que era muito melhor. Agora, o Egito também era uma terra mais louvada e elogiada de todas as terras, como o exemplo que o versículo fala, como o jardim de Deus, como a terra do Egito. E Tzoan era o melhor local do Egito, o local da realeza. Como está escrito que em Tzoan estavam os seus ministros. E Hebron era o pior lugar de Israel, como a gente vê que foi usado para cemitério, para enterrar os patriarcas, estavam enterrados em Hebron, que é exatamente que a terra não era tão propícia para outras coisas. E mesmo assim é melhor do que Tzoan. Em Ketubot, na Gemara, dá uma outra explicação, que não faz sentido a pessoa construir a casa para o seu filho menor e depois para o filho maior. Então como assim que ele construiu para Canaan, que era menor, e depois para o seu filho Mitzrayim? Somente o que? Nivnetad, construiu, quer dizer que ela é construída, ela é estabelecida 7 vezes melhor do que Tzoan. Então não é uma questão de antes, sim, que foi feita melhor e mais elaborada. Que vocês saíram de lá, ou seja, mesmo Ramsés, que era a melhor parte da terra que vocês estavam lá, mesmo assim não se compara com a terra de Israel. Você deve irrigar com seu pé, ou seja, a terra do Egito, você tem que trazer água do rio Nilo com o teu pé e levar, você precisa andar, sair, acordar cedo do teu sono e trabalhar. E o local mais baixo bebe, o local mais alto não, para você subir, você tem que levar as águas, porque o rio Nilo tem aquelas canaletas que vão descer, mas o local mais alto você deve levar andando com o seu pé. Mas a terra de Israel, como vem dizer o próximo versículo, Limtar Hashamayim Tistemaim, ela bebe da chuva. Então você está dormindo na tua cama, e a Kadosh Baruch Hu está irrigando para você as partes altas, baixas, reveladas e não reveladas, tudo de uma vez. Que Gana Yarak, como o jardim de verduras, que não basta para ele a chuva e precisa você lá carregar, andar com seu pé e carregar no ombro para irrigar o campo. E a terra que vocês estão passando lá para herdar é uma terra de montanhas e de planícies, ela bebe da chuva do céu, ela bebe a sua água, ou seja, ela é irrigada por Hashem. E a montanha é melhor do que a planície de uma maneira muito interessante. A planície, que tem um espaço de Beit Kor, um espaço para semear, uma quantidade de grãos chamada Kor, o nome da quantidade, você consegue plantar somente um Kor. Mas na montanha, que tem um espaço de Beit Kor, você consegue plantar 5 corim, 5 dessa quantidade, 4 dos 4 lados da inclinação da montanha e uma no seu topo. Bekaot seria o Mishor, a planície. Então, a terra de Israel tem Harim, o Bekaot, tem as montanhas e tem as planícies. É uma terra que Hashem busca ela, que Hashem procura ver a situação dela. Sempre os olhos de Hashem estão nela, do início do ano até o final do ano. A gente sabe que Hashem ele vai buscar e verificar todas as terras, como está escrito, ele tira al-eretz loish. O que quer dizer então que Hashem está buscando e verificando só a terra de Israel? Na verdade é um exemplo, um modo de falar que Hashem busca na verdade a terra de Israel e por conta disso ele acaba verificando das outras terras. Sempre os olhos de Hashem estão lá para ver o que ela precisa, para fazer também decretos, às vezes bons, às vezes ruins, como a Gemara conta, do início do ano até o final do ano, ou seja, de Rosh Hashanah vai ser julgado o que vai acontecer no resto do ano. Por isso que usa essa expressão, do início do ano até o final do ano. Podia falar simplesmente sempre. Mas usa essa expressão para ensinar para a gente a ideia do Rosh Hashanah, do julgamento no início do ano, que impacta o resto do ano. Agora a gente vai ler uma parte conhecida também da nossa reza, Vehayim Shamot Ishmeu, a segunda parte do Shema, e será, se vocês escutarem minhas mitzvot, que eu estou ordenando para vocês hoje, amar Hashem, o Deus de vocês, servi-lo com todos os corações de vocês e com todas as almas de vocês, em Shamoa. Isso aqui está falando do que a gente falou antes, da chuva. Se vocês cumprirem as mitzvot, então realmente vai ter a chuva, o campo vai dar a produção certa, etc.
A expressão redundante, chamou a tishmeu, você escutar, vocês escutarão. Quer dizer, se você escutou antigamente, você vai escutar também novamente. A mesma coisa em shachor tishkar, se você esquecer, se você começar a largar, você vai acabar largando. Se assim está escrito na Megilat, Starim, im tazveni yom yomai mezveka, se você me larga um dia, eu te largo dois. Como assim? Se uma pessoa se distancia do seu amigo andando para um lado um dia, ao mesmo tempo esse outro está andando também. Então a distância deles em um dia, de andada dos dois, será de 2 dias. Metzavet Remayom, estou ordenando para vocês hoje, ou seja, a minha ordem é que vocês devem olhar para a Torá como uma coisa nova, como se estivesse escutando hoje de Hashem. Para amar Hashem, para não falar, vou estudar para ficar rico, vou estudar para ser chamado de rabino, para receber recompensa, faça por amor. E no final o kavod vem. Interessante que o Urash coloca para a gente, você não deve pensar na glória, no kavod, faça por amor. Mas o Urash faz questão de falar para a gente que no final o kavod vem, ou seja, quem faz o certo, obviamente será beneficiado em algum momento. Para servi-lo com todo o coração, o que é o trabalho do coração? É a tefilá, que a tefilá é chamada de avodá. Como a gente encontra Daniel usando essa expressão, o Deus que eu sirvo perante ele, o que quer dizer? Como é que ele ia servir em Bavel? Daniel estava na Babilônia, ele estava exilado, ele não podia fazer sacrifícios, mas ele rezava lá, como está citado no livro de Daniel. Então, a mesma coisa, Davi também usou essa expressão, Tikon tefilati ketoret lefanecha, que a minha tefilá será estabelecida como um ketoret, como incenso. Então, avodá, o trabalho, o serviço a Hashem, é a tefilá, a reza. Com todo o coração, com toda a tua alma. A gente sabe que isso já está escrito no Shema, que a gente leu na Parashá passada, Bechol levavcha, Bechol nafshecha. Por que repete aqui com todos os corações e almas? Lá era uma advertência para o indivíduo, aqui está falando para o público, para o tzibur geral. E eu vou dar, se vocês realmente servirem a Hashem, fizerem tudo certinho, eu vou dar a chuva da terra de vocês no momento correto, Yoreh ou Malkosh, são 2 tipos de chuva, e você vai colher o seu cereal e o seu vinho, o seu azeite. Vou dar a chuva da terra de vocês, se vocês fizerem a parte de vocês, eu vou fazer a parte que está sobre mim. Beitou no momento correto, ou seja, de noite, que não vai atrapalhar vocês. Outra explicação, quando seria o momento correto? Na noite de Shabbat, está todo mundo em casa, tranquilo, e a chuva não atrapalha ninguém. Essa chuva, chamada Yoreh, é aquela chuva que vem depois da semeadura, que ela sacia a terra e as sementes, chamada Yoreh, que ela mata a sede, modo de falar, da terra e das sementes que já estão na terra. Malkosh é a chuva que já cai próximo da colheita, que ela vem quando os cereais estão se preenchendo, estão enchendo as espigas. Malkosh seria o que está atrasado. Como assim? Como linguagem que fala Tufim lelavan, lakishai, a tradução do Unclus. Ou seja, aquilo que já está bem maduro, já está bem cheio a espiga, já está próximo a ser colhida. Outra explicação, porque essa chuva é chamada de Malkosh, porque ela cai sobre as melilot, sobre os cachinos, sobre as pontas das espigas que estão mais moles e sobre os caules. Malkosh seria uma mistura de melilot e cachim. Você vai colher o seu cereal, vai reunir e trazer para casa para os celeiros e não seu inimigo, como tem um versículo que fala que quem que reuniu vai poder consumir e não como está escrito em outro lugar, quando o povo peca, que o judeu vai semear e o inimigo vai colher. E eu vou dar a erva no campo para o teu animal e você vai comer e vai se satisfazer. Você não vai precisar levar ela para o deserto, o animal para comer já vai ter ali o que ela vai comer. Outra explicação, que você vai cortar o teu cereal toda a época da chuva, e você vai colocar perante o teu animal e você tira dela 30 dias antes da colheita e mesmo assim isso não vai diminuir nada do cereal. Você vai comer e vai se satisfazer. Isso aqui é uma outra brachá. Além de que você vai ter fartura, a brachá no próprio pão, dentro da barriga, que quando você come vai satisfazer, vai aderir de uma maneira boa. Guardem para vocês, talvez vai desviar o coração de vocês, vai ser seduzido e vai desviar e vai servir outros deuses e vão se curvar para eles. Rishamru. Já que vocês comeram, estão satisfeitos, tem que tomar cuidado para não se revoltar. Porque a pessoa, em geral, ela se revolta a Kadosh Baruch Hu justamente quando ela está satisfeita. Como está escrito em outro lugar, talvez você vai comer e vai estar satisfeito e vai se enaltecer e vai esquecer. Vesartem, você vai desviar, ou seja, se afastar da Torá. E por conta de se afastar da Torá, o final disso é fazer idolatria. Que a pessoa começa a se afastar da Torá, ela acaba se grudando em outros caminhos, já vou dar zará. Assim a gente vê no rei Davi que ele fala, vocês estão me expulsando de estar na herança de Deus, falando para fazer idolatria, mas ninguém falou isso para ele.
Como estava impedindo ele de estudar a Torá, então ele está como se estivesse aproximando ele de fazer idolatria. E a gente sabe que um desvio pequeno no início do caminho, lá na frente pode ser uma coisa muito grande. Elohim Acherim, por que chama de outros deuses? Não existe outros deuses, existe um Deus que é Hashem. Eles são outros para quem serve eles se fingem que não conhecem, porque a pessoa grita e ele não atende, então é como se fosse um estranho, como se fosse um desconhecido. Diz Moshe, se vocês pecarem, então a ira de Hashem vai se irritar, se preencher com vocês e vai parar o céu, fechar o céu, não vai ter chuva e a terra não vai dar sua produção, vocês vão se acabar rapidamente da terra boa que Hashem está dando para vocês. Etevulá, mesmo aquilo que você moviu, que você levou para ela, vocês não vão conseguir levar, ou seja, nem a quantidade de grão que semeou não vai voltar. Vocês vão se perder rapidamente sobre todos os outros castigos, eu vou exilar vocês da terra que causou vocês a pecarem. Além de todos os castigos citados em outros lugares também, eu vou exilar vocês da terra que causou para vocês pecarem. Como assim? O exemplo de um rei que mandou o filho para a festa e ele falava, olha, não come demais, toma cuidado, eu quero que você chegue de direito em casa, limpinho. E o filho não percebeu, não estava nem aí, comeu, bebeu muito mais do que ele precisava e acabou vomitando, sujando todas as pessoas da festa e eles pegaram eles com os braços e pés e jogaram atrás do salão, atrás daquele local importante. Ou seja, a terra de Israel não vai suportar se o povo de Israel pecar. Rapidamente, eu não vou dar prazo para vocês. Ah, mas se vocês falarem, a geração do dilúvio teve prazo, 120 anos. A geração do dilúvio não tinha de quem aprender. Vocês têm de quem aprender. Vocês vão colocar esses meus ditos sobre os corações de vocês, sobre a alma de vocês. Vocês prestem muita atenção. Vocês vão amarrar um sinal nos braços de vocês, que é o tefelim da mão, e serão sinais entre os olhos do tefelim da cabeça. Vocês vão colocar esses ditos, mesmo depois que vocês forem exilados, vocês devem estar sempre sinalizados com as mitzvot, coloquem tefilim no meio dos outros, tudo, para quando vocês voltarem para a terra de Israel, não ser uma coisa nova que vocês não sabem o que é. Como Jeremias fala, coloque para você lembretes e sinais. Vocês vão ensinar os seus filhos para falar neles, falar em Torá, ao sentar na sua casa, ao andar no caminho, ao deitar e ao levantar. Desde o momento que a criança sabe falar, você deve ensiná-lo, Torá, Tzivala no Moshe. Isso aqui é uma das bases dos 12 psukim que o Rebbe escolheu para toda criança saber de cor. Que essa vai ser a maneira de aprender a falar, falando palavras de Torá. Daqui a gente aprende uma alahá, a criança começa a falar, o pai fala com ele Belashon HaKodesh, na linguagem sagrada, na linguagem da Torá, e ensina a ele a Torá. E se não fizer isso, é como se estivesse enterrando ele. Como está escrito, Vocês vão escrever sobre os umbrais da sua casa e dos seus portões, que é a mezuzá, para se prolongarem seus dias, os dias de seus filhos, sobre a terra que Hashem jurou para dar para os seus antepassados, como os dias do céu sobre a terra, ou seja, eternamente. Se vocês fizerem isso, vocês vão realmente ficar. E se não, não. A Torá sempre ela é estudada com dedução. Quando ela fala que se isso vai acontecer, então, tal, você também entende o não. Do sim você entende o não, e do não você entende o sim. Para dar para eles, latet lahem, não está escrito latet lahem para dar para vocês, está escrito para dar para eles, para os antepassados. Daqui a gente aprende um passuco falando sobre a ressurreição dos mortos na Torá, falando que a terra de Israel é futura, ser dada para os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, que voltarão com a chegada de Mashiach e a ressurreição dos mortos em breve. Amém.